Uma negativa do Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Bolsonaro foi anunciada pelo ministro Dias Toffoli. Ele rejeitou a notícia-crime ajuizada pelo presidente Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, que integra a corte por suposto abuso de autoridade. Para Toffoli, não há indícios, ainda que mínimos, de que Moraes cometeu algum crime. O ministério arquivou o caso no mérito, rejeitando inclusive o seu prosseguimento dentro da corte. A notícia-crime foi ajuizada no Supremo na segunda-feira e a gente trouxe aqui no 3 em 1 e temos aí já a rapidez do Supremo nessa análise, Serrão. Fiquei impressionado com essa rapidez. De manhã cedo, até escrevi meu artigo para o site da Jovem Pan, antecipando que o Supremo nada decidiria sobre isso. Ele não jogaria contra o próprio time. Quem pegasse a relatoria, eu nem sabia de manhã cedo ainda, cedinho, quando eu escrevi, que seria o Toffoli, mas o Toffoli foi aquilo previsível. Ele foi rápido, rasteiro e definiu claramente que não cabia a tal notícia-crime em função do que foi apresentado pelo cidadão Jair Bolsonaro. E não foi aí, nesse caso, nem o presidente da República que entrou com queixa-crime, não. Foi o cidadão Jair Bolsonaro, que por acaso é o presidente da República, mas ele utilizou um advogado particular e não o advogado-geral da União, o que daria o tom da institucionalidade do presidente da República contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ainda não chegamos nessa etapa, mas há indicativos de que possa chegar nela, sim, em pouco tempo. Agora, Bolsonaro, do ponto de vista jurídico, era esperado que isso não daria em nada, mas do ponto de vista político, foi mais uma marcação de terreno de Bolsonaro contra o poder da juristocracia. Ele mostrou que ele tem coragem e tem capacidade até e vontade política de desafiar aqueles togados que estão também desafiando ele e o governo dele. Então, esse é um ponto importante que tem que ficar fincado. Agora, esse conflito entre ambos é muito interessante porque ele abre caminho para que a gente chegue mais adiante, ainda não vai ser agora, ainda vai ter que passar essa eleição, saber o resultado dela, para que a gente chegue a uma paz institucional, ou um equilíbrio correto, dinâmico entre os poderes, que hoje está claro que esse equilíbrio não acontece. Há um desequilíbrio. O poder judiciário está se sobrepondo ao executivo e ao legislativo. Isso não é ideal em um regime que se espera democrático. Mas, como sempre digo aqui, não temos democracia no Brasil, apenas a aparência de ser democrático. Então, a gente ainda tem muito a avançar. Então, essa ação de Bolsonaro ela é importante do ponto de vista da luta do cidadão contra a opressão do poder do Estado. Se ela ainda não deu resultado, não deu, mas é um grande avanço. Consta, e o Bolsonaro, como a gente repercutiu aqui, tentou justamente ingressar com essa notícia-crime no Supremo Tribunal Federal e não conseguiu. Mas não desistiu porque voltou a pedir investigação do ministro Alexandre de Moraes, agora na PGR, na Procuradoria-Geral da República. Como é que você vê essas tentativas constantes do presidente, Consta? Bom, Paulo, eu vejo como louváveis, né? Até porque ele tem um bom caso. Quando você vai ver a ação que foi ajuizada, ela é muito embasada, né? Ali são denúncias evidentes para qualquer brasileiro minimamente atento, né? Que sabe do complô supremo que está acontecendo no país contra um dos candidatos, né? Ao mesmo tempo que lavaram a ficha e tornaram elegível o ladrão condenado em 3 instâncias, estão fazendo de tudo para atrapalhar e prejudicar e até derrubar o presidente eleito com quase 60 milhões de votos. Então, as denúncias feitas ali de abuso de poder são muito claras, né? E era evidente que, caindo a relatoria no Dias Toffoli, o criador do tal inquérito de fake news, que deu no dedaço para a relatoria do Alexandre de Moraes, o Tucano, né? Era evidente que isso ia ser arquivado, ignorado, né? Então, é um advogado do PT, junto com o militante Tucano, agindo para barrar uma boa causa apresentada pelo cidadão Jair Bolsonaro. Vai parar na PGR isso? Não deve prosperar também não, porque o Augusto Aras é o Augusto Aras. Ele quer ficar muito bem com a turma do Supremo também, né? Então, eu acho que no final das contas o presidente vai ter que ir para uma corte internacional apresentar a sua denúncia. Mas, no mínimo, além da jogada política, né, isso serve para um registro histórico no país. Quando olharem lá na frente, não vão poder fingir que não aconteceu aquilo que todos nós sabemos
que está acontecendo, enquanto que a ex-imprensa, essa ala militante da mídia, fica aplaudindo todo esse arbítrio e abuso de poder. Veja que hoje, nos principais jornais por aí e tudo, eles chamam a atenção para a notícia, porque não dá para ser diferente, e logo embaixo já chamam manchete: veja outros ataques do presidente à Corte Suprema, veja em quantos inquéritos o presidente é réu. Quer dizer, eles não olham o cerne da questão, o conteúdo da denúncia. Até porque se fizessem isso, iam ter que defender o indefensável. Marco, o Aras não está muito disposto não a abrir, inclusive, esse inquérito contra o Alexandre de Moraes, alegando que ele intensificaria a crise entre os poderes. Então, Paulo, numa disputa como essa, tem que ficar claro, de maneira inequívoca, assim, sem nenhuma dúvida para quem está ouvindo a gente, que existe um ministro do Supremo Tribunal Federal que abusou do poder que ele detém. A gente denuncia isso praticamente todos os dias nos programas de opinião aqui da Jovem Pan. É escancarado. Não é uma coisa que você fala, existe sutileza, Serrão, nisso daí? É algo que precisa ser explicado para que a audiência entenda? Não, é escancarado. É abuso de poder, abuso de autoridade escancarado de Alexandre de Moraes. O que o Bolsonaro está fazendo, tentando acessar a Suprema Corte, óbvio que não ia dar certo. A Suprema Corte vai se proteger, é até da natureza humana, né, se tornar corporativista dessa forma. Agora, aí a gente fica numa situação tão ruim, Paulo, que resta o quê? Pleitear um pingo de decência do Alexandre de Moraes, falando: renuncie a essa presidência do TSE, não seja o presidente do TSE. Mas você acha que isso vai acontecer? O cara tá numa bolha. Eu juro para você que eu acho que ele não escuta a Jovem Pan. O que ele escuta? Essa mídia, a extrema imprensa, a velha imprensa, como o pessoal do Pingos nos Is fala, que fica louvando essa postura insana dele. Então ele só escuta a corte, o pessoal da corte que fica incensando o cara. Então não penetra na bolha dele e ele já está embriagado de poder. Essa sensação de invencibilidade da pessoa, hubris, é uma arrogância, né, muito feia que você vê de uma pessoa que acha que tem poder sem limites, e ela vai usar isso em detrimento da democracia. Porque quando você está gerando tanta desconfiança assim na população brasileira, no eleitorado do Bolsonaro, no eleitorado em geral, a única coisa razoável a se pensar é: não entre nessa disputa, dê um passo para trás, saia desse ambiente conflagrado de polarização. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê uma pessoa completamente fora da realidade, parece que ele está no Monte Olimpo lá, é um semideus, né, olhando para baixo. Parece que todos os ministros têm feito isso, né? Todos os ministros têm agido como semideuses, olhando para baixo. Vamos falar o que é informação verídica, vamos corrigir o que é informação verdadeira da falsa. Gente, eles estão num mundo que a gente não vive. A gente debate toda hora o que é e o que não é fake news. Agora você quer que eu acredite que o ministro Supremo vai vir brotando do mundo ideal dele, falando para mim o que é certo e o que é errado? Então, eu acho que o Bolsonaro vai jogar esse jogo. Essa crise existe muito mais por conta do judiciário do que por conta do executivo. E ele tem que usar de todos os instrumentos jurídicos que estão à disposição dele para fazer valer o pleito e deixar claro que Alexandre de Moraes é um ministro suspeito, porque ele tem lado sim, e ele já deixou isso evidenciado para todos. Muito bem. Piperno, por que você está olhando para baixo, hein? Olhei para baixo, olhei para cima. Quando eu olhava para cima, porque o Marcos estava fazendo um longo, enfim, desabafo. Eu estava olhando o tempo, né? Falei, poxa vida, está cumprido, né? Eu já disse que o Marcos tem uma vocação assim para ser relação, né, à extensão do discurso. Uma espécie assim, quem sabe, um sucessor de Fidel Castro, Chaves à direita, né? Bem à direita, por sinal. Quando eu olhava para baixo, é porque eu queria de novo ler o que o Bolsonaro disse aqui no comício da Paulista, no 7 de setembro. Quando ele, sobre Alexandre de Moraes, dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá, né? Olha só a desobediência em relação a algumas determinações do STF. E aí ele continua aqui, fala um monte de coisa até terminar com a história do canalha, né? Deixa de ser um canalha, foi a última frase, né, mais forte dele.
É claro que esse negócio não nasceu hoje e não é por iniciativa do STF. E aí, quando Bolsonaro recorre primeiro ao STF, para que, então, tente barrar essa ação do Alexandre de Moraes, é óbvio que ele sabia que ele ia perder. E eu nem estou aqui insinuando que ele fosse perder porque a denúncia fosse ruim, a ação tinha algum vício de origem, era ruim, enfim. Vamos imaginar o pior dos cenários, que ele perderia meramente por uma questão de corporativismo. Isso acontece em muitas cortes, aliás, acontece em muitos ambientes. Então vamos imaginar que ele de fato fosse derrotado só por isso, né? Pela pior das razões. Ele sabe que isso poderia acontecer, ele sabe que isso iria acontecer, até porque ele é um político experiente. Mas, na verdade, o que ele buscou? Ele buscou mais um confronto e ele buscou, sobretudo, Paulo, exatamente mais um argumento contra, lá na frente, se perder a eleição, mais um argumento contra a legitimidade do processo eleitoral que vai ter Alexandre de Moraes como presidente do TSE. Então, ou seja, Paulo, eu perdi, diga, Constantino. Paulo, repare que o Piperno fez exatamente o que fez a Foice de São Paulo e demais veículos militantes. Então, né? Aí que eu chegar. Não respondeu de forma alguma, de maneira objetiva, nada sobre a denúncia em si. Eu quero saber o seguinte, é normal réu ser juiz e julgador e abrir inquérito de ofício sem Ministério Público? É normal manter os réus, os acusados, 2 anos, praticamente, sem acesso aos autos dos seus advogados? É normal tudo que está sendo denunciado ali ou não? Porque o Piperno já abriu a possibilidade de que, não mesmo que ele soubesse que fosse pelo corporativismo, sim. E aí? Então o corporativismo está acima da lei? Não, eu não disse isso. Eu não disse isso. Então eu quero saber de você se as denúncias são adequadas ou não. Se as denúncias fazem sentido ou não. E se não, por que não? É isso que tem que ser debatido. Sim. E que a mídia não está fazendo, está ignorando. Bom, primeiro que esse inquérito ele não está concluído. Então, em algum momento, provavelmente, todas as partes serão chamadas. Não tem nada ainda. Defesa. Calma. Não tem uma coisa, um relatório parcial, não tem nada. Então, exatamente. Então abre de ofício, ignora o Ministério Público, mantém 2 anos todo mundo no escuro. Isso é normal. Nós vamos fingir que isso é normal porque você não gosta do Bolsonaro. Não, não é isso não. Agora, vamos voltar então ao início. Primeiro, em relação ao que eu disse do corporativismo, eu até disse que essa seria... Eu usei exatamente essa palavra, a pior das motivações que o STF poderia... E foi a única. Não, e foi a única. Eu não sei se foi, não, você que está dizendo que é a única. Eu disse que seria a pior. E mesmo na pior, o presidente Bolsonaro teria motivos mais do que suficientes para saber que ele ia perder. Tá? Aliás, agora até recorre aí ao puxadinho dele, que é o PGR. Agora, Constantino... Você sabe muito bem, você também é experiente, tá assim, mais uma narrativa, né? Puxadinho. Exatamente. O PGR não deve nem levar adiante isso. E é puxadinho do Bolsonaro. Não, quer dizer, o Aras quer ficar bem com a turma do Supremo, mas é puxadinho do Bolsonaro. Sempre foi. Talvez agora, o mandato se aproximando do final, porque afinal de contas o Aras também é um ser político. Ele sabe que não tem mais por que ficar tão próximo aí de alguém que tem, digamos, chances escassas de renovar o seu mandato. Então ele toma atitudes estratégicas. Agora eu queria dizer para você o seguinte, é mais uma forma de se defender lá na frente, de exatamente colocar em dúvida a legitimidade do processo eleitoral. A legitimidade está em dúvida para todo mundo que está observando. Agora, antes de passar o VAR para o Serrão, de novo, fiquei na ausência de uma resposta objetiva. A denúncia que ele fez de abuso de poder é ou não pertinente? Segundo o outro ministro do STF, o ministro Toffoli, não. Ele vai se escurar no Toffoli. Ele vai se escurar no Toffoli. O outro que se aposentou, que chamou de inquérito do fim do mundo, e o Alexandre de Moraes de xerife. Então isso não é uma resposta, segundo o Toffoli. O Toffoli é advogado do PT e abriu esse inquérito. Ele é parte interessada. Eu quero saber o seguinte, segundo o Piperno... Você está elegendo o Toffoli da mesma forma que você está dizendo que o... Oi. Só um minutinho, que o Serrão gentilmente pediu a palavra, por favor. Tecnicamente falando, quando você tem um inquérito que é aberto de maneira esquisita no lugar indevido
E quando esse inquérito não dá acesso ao advogado para a ampla defesa dos réus, tecnicamente isso é regime nazifascista. Isso não é democracia. Então, se é essa democracia que alguns querem defender no discurso, essa é a democracia, o governo do demônio e não o governo do povo. Porque o povo é supremo, o povo tem legitimidade, o povo elege, o povo quer o sufrágio universal, o povo quer a contagem pública de votos na eleição, esse povo quer o regime democrático operando normalmente, ele quer justiça. Ele não quer judiciário, ele não quer rigor seletivo, ele não quer impunidade, ele quer um Brasil que funcione, que respeite, onde os poderes se respeitem, tenham equilíbrio. Agora, quando você tem uma juristocracia que se acha uma classe acima de tudo e de todos, a coisa não funciona. Isso beira um regime nazista. Então, é isso que Bolsonaro está questionando e muito corretamente. Agora, Marco, em seguida o Pipe. Tem uma questão aqui que a gente até já debateu na opinião, mas que é importante repisar. Qualquer advogado, qualquer jurista com um pingo de honestidade intelectual olha para os inquéritos, olha para a situação do Daniel Silveira, do Alan dos Santos e enxerga, Paulo, eu não estou falando de 1, 2, 3, 4, 5 nulidades. É uma explosão de nulidades. É explosão de violação de regras do ordenamento jurídico. É criação de regra nova para o caso específico na seara penal e processual penal. Quer dizer, não dá. O Piperno gosta da honestidade intelectual do Ives Gandra da Silva Martins quando fala sobre a teoria do domínio do fato no caso do Dirceu, só que ele não consegue enxergar o lado oposto. Ele não denuncia o que é errado agora, porque é a favor do time dele. E é contra o time de pessoas que estão apoiando o governo federal. Isso é feio. Você viu a resposta do Toffoli? Aliás, a celeridade impressionante, né, de já ter arquivado. Mas você viu a resposta do Toffoli? Segundo ele, segundo o advogado do PT que está lá no Supremo e que bombou 2 vezes tentando virar juiz, né, é na linha do Piperno. É o seguinte, a hermenêutica, a elasticidade interpretativa vale tudo. O juiz nunca terá cometido abuso de poder, segundo essa interpretação do Toffoli. E só para dar um exemplo, é assustador. E só para dar um exemplo sobre a falta de previsão das sanções impostas ao Daniel, uma delas é não dar entrevista. Não existe isso no ordenamento jurídico brasileiro. Ele criou uma regra. Eu estou dando um exemplo só, um inciso, uma linha lá solta. Não existe nada. Então, o que deixa a gente um pouco preocupado com essa situação toda é que o cara perdeu a noção do limite. E o Piperno ele só precisava falar isso, porque qualquer um pode ver, não precisa ser direita ou esquerda. Estou falando eu aqui como ser humano e o Piperno como ser humano, olhando para um ser humano abusivo e falando, esse cara está abusando do poder que ele tem. É só isso. E de novo, o uso arbitrário e totalitário da lei... que na fila aqui estava o Piperno. Por favor, Serrão, termina. Não, só para resumir. O uso arbitrário e totalitário da lei configura um regime nazista, antidemocrático. O brasileiro repudia o nazismo. Nós não aceitamos esse tipo de regime por aqui. Da mesma forma como essa exagerada juristocracia, esse ativismo judicial, ele não é legítimo. A gente quer política, a gente quer os poderes executivo e legislativo cumprindo o seu papel, com o judiciário também, que tem que fazer o papel dele, cumprir a lei, não permitir a impunidade, evitar o rigor seletivo contra os inimigos do Estado. Esse é o papel da justiça. O que foge a isso é injustiça, é vingança. E nós não aceitamos o regime da vingança. Piperno. Bom, concordo em parte com você, você tem muita razão quando diz que o povo brasileiro não aceita mais regimes autoritários, já bastam uns 21 anos aí. Agora, só uma coisa, Constantino e Marco, o presidente Bolsonaro, ele não está há 2 anos de inquérito sem poder consultar os autos, né? Sem poder consultar a denúncia. Outros réus, sim. Sabe por quê? O presidente Bolsonaro, ele foi incluído nesse inquérito depois Outros réus, sim. Os outros réus não, mas o presidente Bolsonaro ele foi incluído nesse inquérito depois daquela leviandade, daqueles ataques levianos,
sem provas contra as urnas eletrônicas, que isso aconteceu em existe ataque à julho, urna. Como é que são Ataque à urna, ele deu uma levianos facada sem na prova? urna. Se ele foi denunciado justamente por ter vazado um inquérito sigiloso da Polícia Federal que não era sigiloso. Não, Inclusive está na denúncia. não, Quer dizer, isso não é ele vai lá verdade. e traz a informação de que houve uma invasão hacker no Isso sistema. não é verdade. E aí atiram no mensageiro. Bom, primeiro, que ele foi incluído nesse inquérito das fake news porque ele fez uma acusação sem provas. Né? Isso é uma coisa. Isso em agosto do ano passado. Pausa um minuto. Onde é que está no Código Penal brasileiro, Você não pode no falar CPP, onde é que está no Código Penal o crime de disseminar mentira? Eu adoraria saber. Provavelmente. Senão eu te dou ordem de prisão agora. Te dou ordem de prisão, se eu tivesse o poder do Alexandre. Você tá preso. Esteja preso, senhor Piperno. Esteja preso, Eu senhor quero dizer Piperno. uma coisa, realmente, eu não duvido nada que se o Bolsonaro ganhar a eleição, vocês tentem isso de novo. Então é o seguinte, mentiu. É uma palhaçada, Piperno. Nós temos aqui que ser coerentes e cidadão acima de tudo. Vocês, ainda por cima, vivem neste país. Vivem neste país. Se você não se preocupar com isso a médio e longo prazo, quiser só mirar no Bolsonaro, vocês vão estar criando um monstro. Ô, Constantino, eu me preocupo, você sabe por quê? Porque o meu lado já apanhou muito, o seu não. Bom, o meu já Mas apanhou ele tem muito. esse negócio de time. Mas aí, Que lado? eu quero Que dizer lado, o seguinte. o Piperno, que lado é esse? Ele volta pra mas ditadura. O lado que fazia oposição Vladimir aos Herzog, vai autoritários, contar uma né? história agora. Vou contar. Vai O longe. Lourenço de Afério não A gosta. história da Você praça. sabe por que você não gosta? Ele conta a história de Porque nome de você, praça Bárbara, agora. Objetividade é é o que estamos cúmplice daqueles caras. Você é cúmplice. Você é cúmplice desses... Eu estou denunciando abuso de poder aqui para todo mundo. Eu tô tentando explicar e você está falando que não teve abuso. Não tem, é você que está fechando os olhos para isso. Até porque há um inquérito. O inquérito, por exemplo, ele pode ser arquivado. Ah, pelo amor de Deus, Piperno. Já teve gente presa sem nenhum tipo de fundamentação. Procuradora-geral Raquel O Dodge presidente da República... A Procuradora-Geral mandou arquivar, não tem Ministério Público no processo. Depois o Aras deu uma lavada, né? O que você diz que é puxadinho do Bolsonaro. Então, ou seja, esse inquérito pode ser, inclusive, arquivado. Até aqui não tem nenhuma irregularidade no que tange ao presidente da República, que foi quem tentou acabar. O presidente da República que ingressou no STF, ou foi a minha avó? Não, ele Só entrou que aí com vem a notícia. questão da legitimidade. Não pode ocorrer um inquérito que é indevido. Que isso aí, de novo, vou voltar lá. Hein? Quem é que isso vai, é característica quem é que vai nazista. resolver se é ou não um inquérito indevido? Posso só? Paulo, a gente tá falando... Só o Ministério Público. A gente porque tá falando... cabe a ele, cabe a duas categorias abrir inquérito aqui no Brasil. A polícia ou ao Ministério Público. Então, elas deveriam se pronunciar antes. Não é o juiz que manda abrir inquérito. Quando você está diante de nulidade, Paulo, é muito simples. A gente está falando aqui de uma quantidade significativa, relevante de nulidade no âmbito desses inquéritos com relação aos investigados e tudo. Você pega o maior traficante, assassino, o cara mais insano da República Federativa do Brasil, e ele vai ser acusado e vai correr um processo penal contra ele. Se tiver uma nulidade, Paulo, uma pequena nulidade no processo dele, no STJ cai. E ele volta a andar livremente. O que a gente está vendo é de tamanha bizarrice que eu estou falando de uma penca de nulidades. É nulidade que não acaba mais. E Jurista o órgão, vamos lá. E o órgão que deveria cuidar exatamente disso. Não, é que você eu acho que é cegueira ideológica o que está acontecendo aqui. Você não está conseguindo apontar algo óbvio, algo auto-evidente. Não, eu já apontei algo óbvio. E o Supremo Tribunal assim. Federal solta muito traficante com base nisso que o Marco falou. Vamos lá, Constantino. Nulidade de processo. Poxa, vai dar um diagnóstico agora. Você está com uma patologia grave, cara. Bolsonaro tá te deixando obcecado e tá te cegando para tudo mais. A tua visão tá ficando turva. Você tá cheio de sintomas aí por conta dessa obsessão anti-bolsonarista. Você tá com sintoma, Piperno? Não, eu não tenho nenhum sintoma. Bolsonarite, será? Ele tem, inclusive... aí que tá o negócio. A bolsonarite é o medo cada vez mais evidente de ser defenestrado. Aliás, faltam 200 e poucos dias para ele ir embora e entrar pro lixo, pro rodapé da história. E aí, Constantino... Quantos dias? Claro que eu conto. Pô, mas isso eu tenho que contar, porque isso... Olha aí a prova da patologia. Não, a gente tem que contar, porque, sabe, tem que, enfim, defenestrar logo isso aí pelas urnas, pelo voto. E aí, pelo voto,
né? E quem ganha leva, Constantino. Não é aquela coisa que você falou, olha, se o outro ganhar é porque é fraude, então não aceita. É isso aí. Temos que pedir transparência, pública, quem ganha leva. O que equivale... Quem teve mais voto com pessoas reais e capacitadas a votar, votando, tem que levar. É o que equivale a dizer que se a Justiça Eleitoral não apontar qualquer um que não seja Bolsonaro na tua ótica, aí tem fraude. Consta, segura seu comentário. Segura seu comentário 1 minuto, Constantino. Eu vou para um rápido intervalo comercial. O negócio está pegando fogo por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Piperno, no intervalo você estava muito tenso. Mas eu vou pedir para que você fique um pouquinho mais calado para ouvir o Constantino agora. Por favor, Consta. Não, de novo, Paulo, assim, existem narrativas pipérnicas tentando justificar o injustificável por aí. Principalmente na mídia militante que tem sido cúmplice desse abuso de poder. Os brasileiros normais, e não é preciso ser jurista para isso, já entenderam que se trata de perseguição política. O Supremo Tribunal Federal do Brasil que temos hoje, quase todo composto por indicados pelo Lula, pela quadrilha do PT, e sabatinados por um congresso sob mensalão e petrolão, essa turma está agindo para favorecer um candidato que encontraram nulidades, inclusive no CEP, para cancelar condenação em terceira instância do Lula, enquanto que estão perseguindo e criando crimes novos qualquer aliado do presidente Bolsonaro, né, para derrubá-lo. Então, isso está muito visível. A questão das pessoas sérias nesse país não é essa, é o que fazer quanto a isso. Essa que é a questão. Até aqui, qualquer pessoa sensata e honesta chegou. Então, é muito triste a gente ter que ficar perdendo tempo para dizer o óbvio, que todo mundo já sabe. O que fazer é que é difícil, porque aí é complicado mesmo. Agora, o Piperno deve estar com pressa para se arrumar aí para o casamento lá, para degustar das benesses da elite o camarão lulista, do Lula. né? Hoje, hein, Piperno? Você vai ter Lula com chuchu no prato? Eu não fui convidado, mas é possível que apareça o Lula com chuchu. Agora, eu queria dizer só uma coisa, porque é claro que todo esse discurso aí do Constantino está inserido num outro contexto, num contexto golpista, né? Nossa. Então, é mais um pouquinho de fermento naquele bolo do golpe que estão preparando no final do ano. Eu achava que era o ovo, agora é bolo. Não, o ovo da serpente que está sendo chocado é outra coisa. Mas também entra na mesma família. Onde está o golpe, Piperno? Você está falando de uma projeção, que você acha que vai invadir o Congresso. Então, eu quero dizer o seguinte... Onde está o golpe em impedir mais transparência para as urnas? Em condenar inquérito aberto de ofício, sem Ministério Público, em reclamar que réus não estão tendo acesso aos autos pelos advogados há 2 anos, em dizer que o presidente Bolsonaro não fez nenhuma fake news quando trouxe um inquérito da Polícia Federal sobre um hacker que, de fato, esteve passeando pelo sistema. Onde é que está o golpismo nisso, Piperno? A mentira dele em relação a essa história do sistema... Qual? Foi quando ele disse que houve fraude, por exemplo, em 2018. Então ele já falou um monte de coisa em relação a isso. Mas não era nem esse o meu ponto. É que você me fez tantas perguntas, mas vamos lá. Você sempre sai, você não aponta uma coisa objetiva. Que eu não estou conseguindo falar, né? Mas vou tentar. Você, por exemplo, quando o presidente faz esse movimento contra Alexandre de Moraes, como fez ontem, e é de fato o alvo recorrente, é óbvio que ele está mirando aquele que vai ser o presidente do TSE no momento da eleição. Porque, como você mesmo disse, em outras palavras, né, você disse que, por exemplo, se o Lula vencer, é fraude. Se o Lula vencer, é golpe. Como a gente tem hoje, em Fino Horizonte, só 2 candidatos com chance de vitória, você está dizendo que se um deles vencer, é golpe. Então só resta o outro. Ou seja, nem precisamos fazer a eleição, então, que o Bolsonaro já ganhou. Esse seu malabarismo é para dizer justamente o contrário do que eu estou dizendo. Você disse para você que estão escancarando um golpe que se continuar Você disse que se o Lula ganhar... Rejeitaram as sugestões todas das Forças Armadas e depois insinuaram que elas são... Não rejeitaram, isso também não é verdade. Olha só a composição. Não é verdade. Responderam às 88 perguntas que as Forças Armadas fizeram. E detalhe, a comissão continua lá. Lula está elegível com base numa tecnicidade jurídica do CEP de onde ele foi esse julgado. capítulo já e passamos. Bolsonaro. Você disse que se o Lula vencer, é golpe. Você falou isso anteontem. Ele falou
para pessoas que têm um QI mínimo. E você disse isso anteontem. Não foi isso, entendeu exatamente o que eu disse, Piperno. Se você quer tirar do contexto para se blindar... Não, você falou isso. Você virou praticamente o Rodrigo Constantino. O que ele falou é que é sobre a desconfiança gerada sobre a rigidez do processo eleitoral. Eu falei o seguinte, inclusive, anteontem. Eu disse para você o seguinte. Existe uma desconfiança que paira sobre a independência. A seguinte pergunta para você: se a gente tiver um cenário em que ele lidera a pesquisa, lidera a boca de urna e tem mais voto, você falou que assim mesmo é golpe. Não. Isso não é nem o debate. Peraí, Serrão, só um minutinho. Marco, por favor. Não, porque não tem... Claro que é o debate. Não, você está criando o espantalho aqui de novo. Não existe esse debate. Existe. O que existe é a suspeição de Alexandre de Moraes, a suspeição do futuro presidente do TSE, que já mostrou lado, já mostrou antipatia, já mostrou que não tem condição de presidir o tribunal. Eu acabei de ler aqui o presidente falando em praça pública que não vai cumprir determinação do Alexandre de Moraes. Se o Alexandre tivesse um pingo de respeito pela democracia, ele não assumiria o tribunal. Exatamente por conta disso. Se fosse uma postura republicana, vamos supor que se eu fosse o Alexandre de Moraes, eu tivesse antipatia com o presidente da República, você assumia. Em respeito à população brasileira, eu não assumiria. Você mandava caçar. Imagina. Você é bolsonarista, com advogados do PT, com advogados do Lula. Ele disse numa live que não iam permitir que repetisse nas próximas eleições o que aconteceu em 2018. Eles criaram uma narrativa pipérnica de que houve ali milícia digital, fake news, e por isso o Bolsonaro ganhou. E que ele, como presidente do TSE, não ia permitir a repetição disso. Isso é um cara imparcial para ser presidente do TSE na eleição? Serrão, chama o VAR aqui para mim. Tem que chamar o VAR porque a questão tem que ir no ponto essencial. O grande golpe aqui no Brasil é o desrespeito à institucionalidade, é o desrespeito à legalidade. O princípio do sufrágio universal, a democracia, pressupõe o voto livre e direto, pressupõe a contagem pública do voto. Então, a discussão relevante que tem que ocorrer no Brasil é: o nosso sistema eleitoral de urna eletrônica é muito bom, mas ele pode ser e deve ser melhorado, porque ele tem que ter a contagem pública de voto. O voto eletrônico não é contagem pública de voto, é o dogma, é o trâmite sigiloso eleitoral de bit e byte. Isso aí não é o voto materializado. Então, para o voto materializado, nós temos que ter a impressão do voto. E nós temos que fazer uma campanha, sim, para ter o voto impresso pela urna eletrônica, para ter a contagem 100% na própria sessão eleitoral. Esse é o debate que nós temos que levar. Não adianta ficar fazendo crítica leviana ao sistema eleitoral nem à urna eletrônica. A gente tem que apontar a solução para ter a segurança eleitoral efetiva. E aí sim, o resultado eleitoral vai ser proclamado dentro da legalidade e da segurança. Isso, você está querendo melhorar um sistema depois do Brasil virar a Argentina num golpe. Esquece, a coisa é muito mais urgente. Pode ser que dê tempo. É que a classe política nossa, a classe política vagabunda, ela aceitou a tese falsa, ela embarcou na discussão errada sobre o tema e ela não teve coragem de melhorar. Já foi, porque foram idiotas. Pelo Congresso em 2021. Isso, já foram idiotas. Definiram errado. Então a gente tem que apontar o erro e a solução certa. Eu estou apontando a solução certa. Nosso papel como analista é esse. E não fazer papagaiada aqui. Barroso foi no Congresso 6 da tarde desta quarta-feira. Por favor, Constantino, segue. Não, eu tenho feito perguntas objetivas para o Piperno, mas ele foge que nem um... Vamos lá, pergunte, Constantino. Eu respondo. Você falou, o Congresso rejeitou. Minha pergunta, Barroso apareceu lá ou não para conversar e persuadir o Congresso a abandonar essa MP? O persuadir puxou a conta. O persuadir puxou a conta, mas ele conversou. Uai. Da mesma forma, por exemplo, que o general Vilas Novas disparou, enfim, Vilas Boas, disparou lá o famoso tweet em 2018, antes da definição da presunção de Eles ficam tão presos. Ou seja, os poderes se manifestam. O Piperno ele leva tudo, às vezes, tão na literalidade que eu acho até engraçado. Pega aquele ato falho do Barroso, né? Eleição não se ganha, se toma.
Aí ele vira pro cara que tá com o celular na mão e fala, você tá gravando isso? E viralizou, né? Agora, o que você acha disso? Ele vai falar, foi só uma brincadeira. Ele atenua sempre que é brincadeira. Esse assunto você tem nada de brincadeira. O Pipera, golpe não é brincadeira. Crônica de golpe, crônica do golpe. O que você tem a dizer? Ele acabou de falar, sobre essa visita mas vamos lá, peraí, deixa eu chamar aqui o VAR rapidinho aqui, peraí. Não, mas peraí. Aquele contexto do Barroso foi claramente explicado. A fala ali, tirada do contexto, é claramente infeliz do Barroso, mas ele explicou o contexto em que aquilo foi dito, dada a explicação lá. Então, não cabe. Barroso não falou aquilo diretamente. Não, foi tirado do contexto. Tirar a fala do contexto e imputar ao outro, isso como tirar de não contexto? É legal. Fala é fala. Não. Fala é fala. Não. Tirar do contexto e jogar como fake news é mentira, é crime. Não vale, não pode. Agora eu estou cometendo crime? Não. É isso foi cometido isso, geral. Racha na direita. Não é racha na direita. Não, marcou. Vamos lá. Vamos atacá-los com evidência concreta. Sem evidência concreta, não. Não, ele não quis dizer isso. Ele pega um monte... E outra coisa... O cara não disse que eleição se toma. Eu usei isso para provocar o Pipera, para falar o que ele tem a dizer a respeito disso. E ele não fala, porque... Por que eu não falo? Você não fala, porque toda hora que é para fazer alguma crítica a algum ministro do Supremo Tribunal Federal, você se aquieta. O ministro do Supremo Tribunal Federal foi, sim, ao Congresso defender o processo eleitoral. Já defendeu o Barroso aqui? Não defendi o Barroso, eu defendi aquele contexto. O cara vai fazer proselitismo político dentro do Congresso Federal. Aquele contexto está equivocado. Agora, a defesa que fizeram no Congresso, a pressão espúria, não deveria ser pressão, papel de ministro do Supremo fazer aquela pressão no Congresso, não deveria ser. Agora, os políticos é que tinham que denunciar isso, não a gente aqui. Não sou político. Muito bem. Consta, quer fechar? Paulo, eu vou fechar dizendo mais uma vez o óbvio, né? Todo brasileiro sensato e honesto já percebeu que há um golpe em curso. Esse golpe envolve, por exemplo, a parcialidade, o viés, a postura partidária de um Supremo Tribunal Federal que soltou o cara que os indicou, que é ladrão corrupto, julgado em 3 instâncias por base em filigranas, enquanto cria lei para perseguir aliados do presidente. A mídia que tomou partido porque quer ver torneirinha abrindo de novo. E mais um bando de gente de grupo de interesses obscuros, né, que quer a volta da roubalheira do PT, que está agindo aí para derrubar o presidente e manietar a eleição. O golpe está em curso. As Forças Armadas se manifestam, dão sugestões, fazem críticas, apontam os pontos fracos e são recebidas com escárnio, com ironia do presidente do TSE, Fachin, com trocadilho infame, né, e a insinuação de que são capachos do presidente, a instituição que goza de maior prestígio no Brasil, segundo as pesquisas. Então está tudo muito claro o que está acontecendo. Essa turma pode tentar dobrar a aposta, achando que vai todo mundo ficar passivo observando. Vamos ver. Para fechar, Piperno. Não, há de fato sim um golpe em curso. Um golpe de gente que tenta atropelar o STF, já foi feito isso. O presidente, né, no 7 de setembro aqui mesmo, tomou essa iniciativa, né? Ele quem liderou aquele movimento, ele que disse que não ia mais cumprir determinações de um dos ministros do STF. Os seus seguidores, por exemplo, tentam atropelar, por exemplo, o TSE. As Forças Armadas que participam, sim, da Comissão de Transparência das Eleições, que não foi, dissolvida, está lá, ainda existe essa comissão, tão criticada nos últimos dias, encaminhou, inclusive, 88 questionamentos, foram todos devidamente respondidos. Então, de fato, e agora, com esse último ato, tentam, inclusive, lançar dúvidas em relação, mais uma vez, né, ao ministro que vai presidir o processo eleitoral. Nossa, é tão autoritário não poder lançar dúvida numa democracia. A crônica do golpe isso daí é totalmente ela vai soviético. sendo montada. Você não pode ter dúvida, Paulo. Você tem que acreditar em todo mundo. É isso que ele quer. Não, ele quer um regime coletivista e, assim, os amigos dele são os senhores da razão. É isso que ele quer. O nosso Antônio Conselheiro dos Jardins, de novo, temente a Deus,
que chega lá e reza com terço ou para Jesus, alguma coisa assim. O Piperno coloca uma imagem da urna eletrônica e uma foto do Barroso e faz amém e reza porque é sacrossanto. Não pode nem criticar, não pode colocar em pode ter dúvida. A razão está aqui. Já mas não pergunta. Um tweet para acabar. Não pergunta. Já tive muitas críticas em relação ao lavajatismo do ministro Barroso. Não sou um defensor do ministro, um ardoroso defensor, mas eu acho que em relação ao processo eleitoral, ele faz sim uma gestão bastante importante e de blindar uma das cortes do Brasil. Marco, mas nesse caso específico, as regras do jogo estão colocadas já há algum tempo e participa quem quer, né? Participa do jogo quem quer, Paulo. Agora, a insegurança de você ter na presidência do TSE um ministro ativista, um ministro que não respeita a liturgia do cargo, um ministro que demonstra publicamente, de maneira inequívoca, que tem algum tipo de briga interna com a presidência da República na figura do Bolsonaro, você vai me desculpar. Qualquer pessoa com 2 neurônios enxerga isso e sente algum tipo de desconfiança. Ora, até porque teoriza a figura do Bolsonaro é muito difícil. Só ele que tá, assim, ele deve estar comendo pipoca vendo isso daí. Ele tá adorando, porque o pessoal que fala de ameaça à democracia tem 2 grandes grupos, o pessoal do TSE e o pessoal da esquerda festiva aqui, caviar, que é a esquerda pipérnica. Eles estão amando isso daí. Eu gosto de eleição. E a gente tá tentando colocar um pingo de razão na discussão para falar, gente, tá errado, esse cara tá na presidência do TSE. Fala, Serrão. Um tweet para terminar. Quem cumpre ordem ilegal é criminoso ou conivente com o crime. A gente não pode ser conivente com a cleptocracia brasileira. Muito bem, um tweet para cada um. Vai lá, Piperno. Não, eu acho que um homem, um voto. Quem ganhar, leva. E, infelizmente, eu vejo que isso corre sério risco. Consta para fechar, vamos lá. Sério risco. Falta vergonha na cara desses militantes esquerdistas disfarçados de ministros supremos.